Girassol Jornal, segunda-feira, boa noite. Bem-vindos ao melhor da informação. Censo Geral da População e Habitação. Processo arranca quinta-feira. Autoridades garantem que está tudo pronto para o sucesso da empreitada. Salário mínimo nacional, nova tabela já em vigor, com valor estipulado em 70 mil kwanzas. Apenas as microempresas e startups estão autorizadas a pagar até 50 mil kwanzas. Mercados internacionais, contas sobre a principal matéria-prima do país. Negociações do Brent continuam abaixo dos $75 o barril, apesar da ligeira recuperação. Dívida pública, a nota de especialistas sobre o atual cenário de gestão e a necessidade de fortalecer o mercado tributário. Prevenção do cancro do colo do útero. Primeiro lote de vacinas já está no país e é destinado a meninas com idades entre os 9 aos 12 anos. Fim de semana prolongado. O dia foi de movimento intenso em alguns dos principais pontos turísticos a nível de Luanda e não só. Tem também desporto e atualidade internacional. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Contagem regressiva para o Censo Geral da População e Habitação. As autoridades garantem que está tudo pronto para o sucesso da empreitada. O processo tem o início previsto para quinta-feira em todo o país. A nível de Luanda, alguns municípios receberam hoje o material de suporte. Mais de 19 mil agentes recenseadores estão mobilizados na província de Luanda. Esta segunda-feira, o governador provincial foi ver de perto o grau de preparação a nível dos municípios de Luanda. O primeiro ponto da sua jornada de trabalho foi o município de Viana, onde estão mobilizados mais de 4.600 recenseadores que se dizem estar prontos para o censo 2024. Do ponto de vista de conteúdo, dizia que estamos muito bem preparados para entrarmos em campo e contarmos a Angola. Por seu turno, o governador Manuel Homem sublinhou que Luanda tem criadas as condições logísticas e técnicas para assegurar o processo censitário ao longo dos 30 dias previstos. Para as zonas de difícil acesso, já foram identificadas as devidas soluções. A organização e preparação da província é satisfatória, quer do ponto de vista do asseguramento que vai ser necessário fazer, como também da necessidade de darmos suporte a localidades distantes da província, sobretudo no município da Kisama, onde temos zonas como Caxarandanda, Dembaxio, que do ponto de vista de transporte iremos também alocar meios com capacidade para podermos rapidamente atendermos estas localidades. Tranquilo também estão os municípios da Kisama, Luanda e Colibengo, que já têm todo o material censitário à disposição. Esta segunda-feira, o INE preparava os últimos tablets para colocá-los à disposição dos demais municípios da capital angolana. Localidades da província de Luanda que já estão a ser distribuídos os tablets necessários para esta operação. No município da Kisama e de Colibengo, também já estamos a distribuir no município de Luanda, e esta operação da constatação que fizemos e da vistoria às instalações onde estão a ser programados os equipamentos, nas próximas horas vai ser redobrada a capacidade de distribuição dos meios técnicos em toda a província. E acabou de acontecer em instantes no Centro de Imprensa Aníbal de Melo mais um ponto de situação sobre o Censo Geral da População e Habitação. Voltou a ser sublinhada a garantia de que está tudo pronto para o arranque do processo nesta quinta-feira, e mais detalhes temos a seguir com o Alberto Capitão, que testemunhou mais este ponto de situação. Capitão, boa noite. Está confirmado o arranque para quinta-feira. Ora, muito boa noite. Terminou em instantes mais um ponto de situação do Censo 2024. O processo arranca oficialmente à meia-noite do dia 19, na próxima quinta-feira, onde serão primeiro recenseados os sem-abrigos. Depois, os recenseadores deverão passar pelas unidades hospitalares e também as esquadras de polícia. Ora, neste último ponto de situação que antecede ao dia 19, o diretor-geral adjunto
junto do INE, garantiu que estão criadas as condições para o arranque do processo. Todavia, não esclareceu se, neste momento, todas as províncias têm já o material de apoio ao processo de recenseamento geral da população. Para poder se realizar um levantamento como este, naturalmente, devemos previamente assegurar que todos os meios necessários para levantar a informação nestes locais estejam disponíveis, e por isso é que nós estamos prontos, a partir de 19 de setembro, a começar a fazer o levantamento em todo o território nacional. Gostaríamos também aqui de aproveitar e informar que o Censo Geral da População e Habitação deverá atualizar os principais indicadores econômicos, demográficos e sociais. Teremos a base atualizada de quantos somos nas zonas urbanas e quantos somos nas zonas rurais. Poderemos igualmente aferir a população estrangeira e que deverá, de alguma forma, nos permitir calcular a taxa de migração do país. Extratos da comunicação do diretor-geral adjunto e porta-voz da Comissão Multissectorial para a realização do Censo Geral da População e Habitação, que decorre a partir do dia 19 deste mês, ou seja, na próxima quinta-feira. Este último ponto de situação visou, uma vez mais, esclarecer a opinião pública sobre os passos que estão a ser dados para o arranque do processo com sucesso. É um assunto que nós vamos continuar a desenvolver nos próximos espaços de informação da rede Girassol. Boa noite. Boa noite, Alberto Capitão, e bom regresso a casa. Um caso de negligência resultou em morte na província de Mochico. 5 pessoas estão hospitalizadas e com queimaduras graves. Trata-se de um incêndio a uma residência que foi causado por uma vela mal colocada. As vítimas são maioritariamente crianças. O jovem de 26 anos foi atacado por um jacaré quando pescava no período noturno no rio Chuvuali, município dos Bundas, com a intenção de acudir à necessidade de sua família. Que foi eu ia pescar peixe para conseguir conduto. Então, quando cheguei no rio, o outro também pegou mosquiteiro e nós já demos com mosquiteiro mesmo. Então, pegamos um mosquiteiro, entramos na água e o jacaré, quando veio, depois me ataca. E eu lutei, mas lutei. E o outro também começou a chamar. Chamou. Eu também, como aí no rio mesmo, tentei a lutar com ele. E quando o outro veio, me pega nas camisas, começou a puxar. Depois, assim que eu saltei no jacaré. Mas até o momento que está aqui no nosso hospital, graças a Deus, não mostra nenhum perigo. Infelizmente, só as feridas que foi o resultado da luta, porque houve uma luta entre o jacaré e o jovem, mas essas feridas também já estão a ser controladas, estão a ser acompanhadas. Especialmente não tem nenhum perigo de vida. Para além deste caso, 5 crianças deram entrada com queimaduras, vítimas de um incêndio que resultou em uma morte. Durante o final de semana também tivemos já esta madrugada um incidente de queimadura que resultou em 6 crianças queimadas, das quais uma delas faleceu no terreno, que é a triste notícia que tivemos, mas as 5 estão aqui conosco sob o cuidado dos médicos. Nós aqui íamos com a minha mulher, depois já às 22 horas vamos ligar em casa. E agora o que houve, as crianças ficaram lá em casa, nós estávamos segurança que nas crianças vamos descontar. Agora acontece, já a luz foi e tiraram vela, acenderam vela, meteram em cima da moto. Dentro da casa estava a moto. Então, o que houve aí, aquela vela já acabou de acender e deu incêndio no coisa, na moto.
Então, após o incêndio, ela já vinha correr mais tarde, só safava essa e a outra que é a mais velha dessa. A outra menor aqui, a prima dessa, que acabava de queimar toda dentro. Está em vigor a nova tabela do salário mínimo nacional, com o valor agora estipulado em 70 mil kwanzas. Apenas as microempresas e startups estão autorizadas a pagar até 50 mil kwanzas. O Decreto 152/24, de 17 de julho, que vigora a partir desta segunda-feira, tem por finalidade atualizar a remuneração dos trabalhadores em contrapartida dos serviços prestados e garantir a promoção da dignidade da pessoa humana à luz das atuais condições económicas e sociais do país. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, através do Diretor Nacional de Trabalho, António Stott, disse em exclusiva à Rede Girassol que a medida deve ser aplicada a partir do pagamento do salário deste mês de setembro. E é para começar a contabilizar a partir deste mês. Nós temos para as micro e pequenas empresas e as empresas iniciantes, e aqui podemos enquadrar também os trabalhadores domésticos, 50 mil kwanzas. A partir deste mês, ninguém poderá pagar abaixo de 50 mil kwanzas, nomeadamente as micro e pequenas empresas, os trabalhadores domésticos e as empresas iniciantes. As demais empresas que não se enquadram nesse primeiro grupo devem pagar, do ponto de vista da remuneração, 70 mil kwanzas. E esta é uma solução transitória, porque daqui a 12 meses todo mundo deverá pagar 100 mil kwanzas. As empresas que não dispõem de capacidade financeira para pagar salários na ordem dos 50 e 70 mil kwanzas tenham uma moratória atribuída pelo próprio decreto, mas deverão cumprir algumas exigências. Mas para tal tem que cumprir um determinado requisitos, por exemplo, apresentar estamos aqui a falar da declaração de não devedor da Segurança Social, declaração de não devedor do Imposto de Rendimento de Trabalho, a projeção dos próximos 12 meses da remuneração, e nós vamos avaliar a oportunidade de conveniência de, pelo menos no período de um ano, poder aceitar ou não um pagamento inferior ao salário mínimo nacional. Okay. Mas nós já recebemos, até sexta-feira, recebemos pelo menos 18 empresas que escreveram para nós a solicitar aqui e fizeram a prova que não tinham capacidade financeira para pagar o salário mínimo estipulado. António Stott admite que o MAPTES por si só não terá capacidade para fiscalizar o cumprimento rigoroso da medida por parte das empresas e pessoas individuais para o caso dos trabalhadores domésticos, daí que vai agir em função das denúncias que forem feitas. O Ministério e a Inspeção Geral do Trabalho, aqui devemos ser mais realistas possível, não há capacidade para inspecionar casa a casa. Não vai ser isso que vai acontecer. Em função das denúncias, em função das reclamações, aí a Inspeção Geral do Trabalho vai atuar. Portanto, nós estamos preparados para, sobretudo, estamos aqui a falar dos empregados domésticos, quando houver uma denúncia, quando houver uma reclamação, nós vamos atuar. E para as empresas tem as inspeções regulares que a Inspeção Geral do Trabalho vai fazer. O decreto estabelece que após um ano, a contar da data de entrada em vigor do presente diploma, o montante do salário mínimo nacional será fixado a 100 mil kwanzas. Angola precisa de trabalhar seriamente para o alargamento da base tributária e melhorar o atual cenário de gestão do estoque da dívida. É o que defende o economista Carlos Rosado de Carvalho. O especialista alerta para o perigo decorrente do atual modelo de endividamento que considera compulsivo. A dívida pública angolana cresceu perto de 785 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, período em que se verificou um crescimento de 7% na dívida interna. Por outro lado, a dívida externa encolheu quase 1%, cerca de 340 milhões de dólares menos do que o registado no final de 2023. No Orçamento Geral de Estado para 2024, o rácio da dívida pública interna e externa consome mais de 60% das despesas. O economista Carlos Rosado de Carvalho defende que Angola não tem voltas a dar se não pagar a dívida que detém. O especialista considera que o governo angolano tem contraído dívidas por tudo e por nada. Desse ponto de vista, o que nós podemos e devemos fazer é ter cautela com o endividamento.
E o que nós estamos a observar é, de alguma maneira, o contrário. É um endividamento compulsivo para comprar satélites, para manter o novo aeroporto, para fazer toda uma série de coisas que, do meu ponto de vista, não são prioritárias. Portanto, vai ser difícil reverter esta situação da dívida, a não ser tentar reduzir o endividamento. Para diminuir o peso da dívida nas contas públicas, o país precisaria de encontrar outras formas de financiamento da sua economia, que não fosse o endividamento interno ou externo. E, neste sentido, a tributação do setor informal seria um caminho. E nós sabemos que 80% dos angolanos estão no setor informal. Portanto, isto portanto, quer dizer que estas pessoas, por exemplo, não pagam impostos. Mas eu não me refiro porque muitas destas pessoas não ganham quase nada, ganham só para sobreviver. Mas a economia informal, como um todo, ela deve ser mais tributada. Nós temos que ir buscar aí dinheiro. Entretanto, Carlos Rosado de Carvalho admite que em Angola o cidadão tem dificuldades para pagar impostos pelo facto de não sentir o retorno na prestação dos serviços públicos, o que não acontece em outras realidades. É preciso antes que o Estado se organize, que o Estado comece a gastar o dinheiro onde ele deve ser, para até promover a formalização. Um norueguês, não sim, quer dizer, ninguém gosta de pagar impostos, não é? Mas o norueguês não se importa muito de pagar os impostos, porque tem boa escola, tem boa saúde, tem boas estradas. Aqui em Angola fica difícil pagar impostos e depois não termos os serviços correspondentes. Vale lembrar que o Orçamento Geral do Estado, em execução, prevê, entre outras medidas, a redução do rácio da dívida pública para 69,2% do Produto Interno Bruto. E agora contas sobre a principal matéria-prima do país. A negociação do Brent nos principais mercados internacionais continua abaixo dos $75 o barril, apesar da ligeira recuperação. A produção de petróleo em Angola continua melhor este ano, segundo a nova projeção da consultora Oxford Economics África. A produção cresceu 3,8% para 1.170.000 barris por dia de janeiro a agosto, face ao mesmo período do ano passado, e as perspectivas de curto prazo é otimista, com uma previsão de aumento da produção de 1.180.000 barris este ano. A consultora sublinha também que as receitas do petróleo, que está atualmente 40% mais caro do que a mesma altura do ano passado, subiram mais de 72% nos primeiros 8 meses deste ano, face ao período passado, e antevê novos projetos em breve no país. A consultora Oxford Economics África prevê que a produção de petróleo em Angola suba 4,4% este ano. A perspectiva da consultora em curto prazo para a produção de petróleo em Angola é otimista, graças aos novos projetos, nomeadamente a fase 2 do projeto Zinia, da Total Energy, e o projeto Cuida, da italiana Eni, cuja produção começou em maio e agosto de 2021, respectivamente, para além dos projetos Cabaça Norte e Ndungu. O Brent, que serve de referência às exportações angolanas, abriu a sessão desta segunda-feira em queda, com o barril a rondar os $72. A Capital Economics escreve em nota que os preços seguem pressionados e o valor do Brent provavelmente terminará o ano próximo dos $70, com risco de queda. Isto porque a demanda global segue fragilizada. Recordo que o Orçamento Geral do Estado prevê para o exercício fiscal de 2024 um preço médio do barril de petróleo Brent de $65 e uma produção petrolífera média diária de 1.160.000 barris, bem como estima a produção anual na ordem dos 388 milhões de barris. A Igreja Adventista do Sétimo Dia juntou aqui em Luanda empresários e empreendedores para debater sobre iniciativas mais voltadas para a ampliação da rede de negócios no país. O encontro decorreu no quadro da primeira convenção da Associação de Empreendedores da referida denominação religiosa. Fé, empreendedorismo e profissionalismo em foco é o tema da primeira edição do evento, que juntou especialistas do mercado em matéria de negócios. Para Samuel Candundo, um dos oradores do encontro e administrador não executivo do Grupo Carrinho, é possível tornar pequenos projetos
em grandes negócios. O empreendedor, portanto, tem várias fases no seu processo de desenvolvimento. Portanto, a fase inicial, que é a fase de sobrevivência, a fase, portanto, de realização dos grandes sonhos e a fase, portanto, do empresário, portanto, deixar um legado. Portanto, essas fases nós partilhamos com os empresários, com os profissionais, que é possível, não é? E realizar essas ações e chegar a desenvolver um pequeno projeto e fazer como foi feito, por exemplo, com a família Carrinho, hoje terem, portanto, uma empresa privada, familiar, na dimensão que nós a conhecemos hoje. Portanto, acho que é das maiores empresas privadas familiares do país. Com mais de 200 empresários dos diferentes segmentos cadastrados no sistema da organização religiosa, o projeto tem, entre outros objetivos, equipar pessoas a usarem seus talentos para acelerar a segunda vinda de Cristo. Segundo o líder da Igreja Adventista na União Nordeste de Angola, Teixeira 20, é necessário continuar a identificar as áreas e oportunidades para que os empreendedores possam atuar pelo país. Nós temos as missões e as missões não são terras pequenas, são terras grandes e precisamos transformar as missões em centro de formação agropecuária, né? Agronômico, e concomitantemente transformamos também a parte das terras que circundam as missões em fazendas, e essas fazendas vão permitir com que nós possamos aproveitá-las, produzirmos para não somente sustentar as comunidades à volta das fazendas, à volta das missões onde elas se encontram, mas também as comunidades que estão nas grandes cidades. Sabe-se que o maior desafio e o projeto da igreja é nós aparecermos, atuarmos mais nas grandes cidades, onde há a maior concentração populacional. Aí é a nossa grande visão que nós temos. Com abordagens sobre a elaboração do plano de negócios, gestão e desenvolvimento de negócios, homens e mulheres tiveram a oportunidade de aprender através da partilha de conhecimento de profissionais nacionais e estrangeiros. Os nossos empreendedores são muito jovens ainda. Aquilo que eles estão à procura é conhecimento, treinamento constante para poderem se adaptar ao ambiente econômico permanente do país. Por exemplo, eles têm muitos desafios, principalmente na situação que se está a atravessar agora, não é? Que tende a ser superada, quer dizer, eles têm que estar adaptados, não é? Para poder corresponder aos seus objetivos. Cada um dos empreendedores tem objetivos a atingir, não é? E para isso tem que se adaptar às fases em que se estão a viver, porque se não tiverem essa preparação, muitos são levados a desistir. O evento de iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acontece pela primeira vez em Luanda, tem a sua segunda edição agendada para abril de 2025, na província de Benguela. Estamos a informar o Girassol Jornal. O dia foi de movimento intenso em alguns dos principais pontos turísticos de Luanda. As famílias procuram aproveitar ao máximo o fim de semana prolongado. Entre os lugares mais visitados hoje estão as praias e museus, como mostra a seguir na reportagem a Fernanda Gonga. Na véspera do feriado do Herói Nacional, a capital angolana testemunhou um ambiente mais tranquilo em alguns dos seus principais pontos históricos e culturais. Comemorado em homenagem ao primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, o feriado foi aproveitado por algumas famílias que decidiram levar seus filhos para conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura do país. Às vezes nós precisamos saber um pouco, precisamos entender o passado para podermos compreender o presente. Então, que todas as crianças, com a ajuda dos pais, possam pesquisar mais sobre Agostinho Neto. Vimos também a alegria expressada por esta senhora, que viveu mais de 30 anos fora de Angola, que apreciava a vista do Museu de Guerra, a Fortaleza de São Miguel. Tantas coisas mudaram. Eu estou a ver as ruas,
estão lindas as coisas. Tem muitas coisas que mudou, que eu não me lembro mais como é que era antes. Agora saímos para fazer essas, passear agora, vamos ver, perceber Luanda como é que está, depois é só assim, é só fazer passear. Em algumas malhas de Luanda, como a Chicala, o movimento foi considerado moderado, com as vendedeiras locais a relatar uma queda no fluxo de clientes. Hoje é dia de feriado e o movimento daqui está muito péssimo. Não sei se à tarde o ambiente vai contar, porque o feriado é prolongado. Por exemplo, na minha barraca, o peixe mais famoso é taco-taco. O taco-taco e a chopa. Mas o cenário mudava ao longo do cordão litoral de Luanda. Na orla, um grande número de angolanos aproveitou o feriado para mergulhar nas águas do Atlântico e saborear o tradicional mofete. Feriado, o dia está bom, está com bom clima, faz sol, às vezes não. Não, está a fazer sol, né? Sinto bem feliz com a presença das minhas primas. Vamos dar continuidade no Musulu. O feriado de Mangos, portanto, apresentou uma mistura de momentos de reflexão, história e lazer, com os luandenses optando por diferentes formas de comemorar a data. E ainda no calor do fim de semana prolongado, a Manuela Costa mostra-nos a seguir como estiveram alguns pontos da localidade da Barra do Kwanza, que, como sempre, em alturas como estas, mobiliza turistas provenientes de várias localidades de Luanda e não só. Um conjunto de opções que vão desde o passeio com a família e amigos a retiros pelos variados lugares turísticos que Luanda oferece. Este feriado está a ser muito bom, estamos a aproveitar muito com a família, coisa que não fazemos sempre, a ver a vista, as maravilhas de Angola. E amanhã acredito que vai ser um dia assim mais calmo, visto que quarta já é um dia de trabalho, não vai ser um dia que vai se gastar muita energia. Então acreditamos fazer uma noite de pijaminha assim básico, um cinema, sim, só. Mas por hoje ainda dá para animar um pouquinho o corpo. Não só pelo ar livre, mas também pelo desporto. Essa foi a escolha que fez Mohamed, o mauritaniano que não abre mão do contato com a natureza. Aproveitou para levar os filhos a realizarem o tão desejado voo de parapente na Barra do Kwanza. O meu filho acabou agora de saltar parapente e ele está muito feliz. Eu acredito que aqui em Angola há muitos lugares lindos. Mussudo, Ilha de Luanda, restaurantes, Cabuledo, Mangais. Temos aqui muitos estrangeiros com poder de compra e poder financeiro. Em vez desses estrangeiros viajar fora durante 4 dias de feriado, eles podem viajar para Cabinda, para Mochico. No lugar onde a diversão e o lazer estão garantidos, em média nos dias de feriados e finais de semana, até 200 visitantes passam por aqui. Aqui a gente oferece piscina, tem piquenique, tem campismo para quem quer vir e ficar também no final de semana todo, feriado todo. Se nublado já era bom, com o sol ficou perfeito para os amantes de praia. O Sangano foi o destino escolhido. Escolhemos essa praia porque a praia é limpa, é bonita. Também queremos aproveitar também viajar um pouquinho. Estamos a vir do Gamec, está aqui para aproveitar também ver a paisagem. Pela primeira vez que eu vim aqui, vinha com meu esposo, então amei. O artesanato também teve espaço na rota do prolongado. Eles optaram também por diversas atividades para preencher o fim de semana prolongado. A gente que preferiu viajar e outros que simplesmente optaram por ficar em casa. Proprietários de hotéis e restaurantes mostram-se satisfeitos com o nível de faturação. O final de semana prolongado está a servir de mudança de rotina para algumas famílias. Sair em família, ir à praia, estar com os amigos foram as principais opções que muitos tomaram. Os nossos entrevistados falam da necessidade de saber usar o final de semana prolongado. É agradável, como pode ver, no seio da família, lazer, bem a calhar o final de semana. A família é o bem sagrado, é o bem maior. Se tivermos tudo e nos faltar família, não temos nada. Então, sempre tiver a oportunidade de poder gastar esse tempo, ter esse tempo com a família, é o recomendável. Decidi estar mesmo em casa. Vim pegar a nossa galinha fiote famosa, como vejam, vou estar com a família mesmo em casa. Está sendo muito bom.
Está a correr bem, estou me sentir bem com a família, etc. Com a correria que existe atualmente, geralmente nesses prolongados aqui, a pessoa reduz um pouco o ritmo, aproveita estar mais com a família, nesse caso, está mais com a família, com amigos, mais convívio, mais um pouco de paz. Fim de semana está fixe. Vamos aqui na praia, desanuviar, apanhar um ar puro, sair do ambiente de casa, do bairro, acompanhando os amigos, tomando uma gasosa. Está fixe. Está calmo, relaxado, na boa. Esta é a primeira vez que este é o primeiro prolongado que a gente nasce a ideia de sairmos de casa. Senão mais estamos no bairro, mas há sempre inovações, não? Então achamos de inovar um pouco. Algumas pessoas ao nível da província de Cabinda decidiram viver o final de semana de forma diferente. Sair em família foi uma das opções para alguns, ir à praia também, mas para alguns mesmo a intenção é estar em convívio com os amigos, matar saudade a quem durante muito tempo não se viu. Mas o certo é que todos têm a consciência de que comportar-se bem, tudo na medida, acaba sendo a melhor via. Há probabilidades e crença de que mais tarde o ambiente pode estar assim um pouco mais aquecido. Acho que hoje vai ser diferente, porque ainda é muito cedo. Que venham se divertir, a praia está bonita, o sol está radiante, muito bonito, enfim. Disciplina acima de tudo, né? Não dizem assim, vale a pena perder um minuto na vida do que a vida num minuto. Então todo cuidado é pouco, a vida é só uma. Estamos num ambiente de paz, tranquilidade, então temos que agir de forma lógica e pôr a nossa consciência a funcionar para que nada de errado possa acontecer neste final de semana. Neste final de semana prolongado, é recomendável que nada seja usado de forma excessiva. E assinala-se amanhã o 17 de setembro, o dia consagrado ao herói nacional. O ato central das celebrações terá lugar na cidade do Dundo, província da Lunda Norte, e será presidido pelo Ministro da Cultura, Filipe Zau. No Dundo está destacada a equipa Girassol, liderada pelo jornalista Simão João, que se junta a nós com mais detalhes. Simão, boa noite. Como é que está nessa altura a cidade do Dundo? Viva Simeão Mundula, boa noite. Por esta altura a cidade do Dundo está calma, mas já há aqui gente que, portanto, prepara-se para estas celebrações do 17 de setembro, o Dia do Herói Nacional. A capital da Lunda Norte foi então escolhida para este certame que também marca os 102 anos de vida, se caso estivesse em vida, de Antônio Agostinho Neto. É uma agenda carregada que vai ser presidida pelo Ministro da Cultura, Filipe Zau, e também estará aqui a governadora da província, claro está, Filomena a governadora da província, Filomena Braz, e também estará aqui presente Simeão Mundula, o ministro da Administração do Território. É uma agenda carregada, conforme já disse, e também ela decorre de acordo com o tema central deste ano, com os ideais de Neto, desenvolvamos uma economia cada vez mais forte. Um assunto que nós vamos desenvolver em próximos serviços de informação da rede Girassol, claro está, no ato central que vai então culminar com as festividades do 17 de setembro, o Dia do Herói Nacional Antônio Agostinho Neto. Nós vamos procurar ouvir depoimentos de outras entidades aqui a nível do governo da província da Lunda Norte, mas neste momento não nos será possível. Tínhamos aqui, portanto, possibilidade de falarmos com o vice-governador para a esfera política e social aqui da província da Lunda Norte, Frederico Barroso. Mas nós, com certeza, Simeão Mundula, podemos ainda dar aqui outra nota, portanto, deste 17 de setembro, na província da Lunda Norte, a capital da Lunda Norte, Dundo. Portanto, vamos agora à conversa com o vice-governador para a esfera política e social, tal como aqui já avancei, Frederico Barroso. Estamos em direto para o Jornal da Rede Girassol. Muito boa noite. O que é que está reservado, de facto, para amanhã, o 17 de setembro? Bom, para amanhã, 17 de setembro, está reservado o ato central, que será presidido por Sua Excelência Ministro da Cultura,
Mas para além do ato central, nós teremos algumas atividades que também irão decorrer no dia da manhã, nomeadamente a inauguração de uma escola de 7 salas que foi construída no âmbito do PIM. Mas também teremos a feira da saúde, portanto é uma feira provincial da saúde que será organizada pelo Gabinete Provincial da Saúde. Portanto, o Gabinete Provincial da Saúde movimentou os maiores hospitais do município de Chitato e também da província da Luanda Norte, e esses hospitais vão colocar amanhã à disposição das populações as variadas especialidades que são, portanto, que esses hospitais oferecem para atender aquelas populações que por uma ou outra razão não têm tido aquela possibilidade de irem aos hospitais e, portanto, poderem ser tratados ou recebidos pelos médicos dessas especialidades. E depois também teremos outras atividades não menos importantes, não menos importante não diria, né, mas atividade também muito importante, aliás, que é a deposição da coroa de flores, portanto, aí no Largo Dr. Antônio Agostinho, portanto, são algumas dessas atividades que vão marcar amanhã o dia 17 de setembro, que é dia do Herói Nacional. Este ano o lema central está voltado com a economia forte, com os ideais de Neto, desenvolvamos uma economia forte. De que forma é que, de facto, este lema tem se refletido naquilo que são as ações a nível do governo da província? Bom, como sabe, de um tempo a esta parte, a província da Luanda Norte foi sempre conhecida como sendo uma província diamantífera, uma província mineira, mas isto diríamos que em parte travou um pouco o desenvolvimento da província. E o governo da província da Luanda Norte tem vindo a tentar desconstruir, portanto, a mentalidade, sobretudo da nossa juventude e da população em geral, e para isso tem estado a apostar, portanto, noutros setores produtivos da economia, nomeadamente a agricultura. Portanto, e como disse o saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Portanto, nós temos estado a apostar na agricultura, não só porque é da agricultura onde que sai a maior parte dos alimentos que vão às mesas das nossas populações, mas também porque sabemos que a agricultura também é dos setores que mais emprega, e como sabemos que a nossa juventude, a juventude da província da Luanda Norte, uma juventude que também clama muito pelo emprego, então essa tem sido a aposta no sentido de alavancarmos o desenvolvimento da província. Os nossos agricultores têm estado a trabalhar intensamente a terra, quer falando de famílias camponesas, de agricultores organizados em cooperativas e associações, como também temos jovens que são jovens intelectuais, jovens acadêmicos que terminaram a sua licenciatura, mas entenderam que devem apostar também na agricultura, não só para ajudar a diversificação da economia do país, em particular da província, mas também, sobretudo, de contribuírem para a segurança alimentar e nutricional da província. Muito obrigado, vice-governador para a esfera política e social do governo da província da Luanda Norte, Frederico Barroso, aqui a avançar a agenda reservada então para amanhã no ato central das festividades do 17 de setembro, o dia do Herói Nacional. Simeão Mundula vale ainda aqui ressaltar que a cerimônia prevê também o hostear da bandeira monumento localizada no Museu Nacional de História Militar. Nós, com certeza, tal como já aqui avançamos, vamos trazer outros desenvolvimentos sobre esta data, esta efeméride, o 17 de setembro, em próximos serviços de informação da Rede Girassol. A partir da capital, da Luanda Norte, Dundo, despede-se Adilson Correia e Simão João. Boa noite. Está de volta a informação no Girassol Jornal outra vez. Boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, regressou na tarde de hoje ao país, depois das férias de 15 dias. E temos imagens que mostram o momento em que regressava ao país o chefe de Estado angolano, que recebeu no aeroporto cumprimentos de boas-vindas da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, de ministros de Estado, ministros, do governador da província de Luanda e de membros do seu gabinete.
chefe de Estado, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. E o país recebeu hoje o primeiro lote de vacinas contra o cancro do colo do útero. Estamos a falar de 1,4 milhões de doses destinadas a meninas com idades entre os 9 e os 12 anos. O início da vacinação está previsto para o mês de novembro do ano em curso. Em novembro deste ano, arranca a campanha de vacinação contra o cancro do colo do útero em meninas dos 9 aos 12 anos. Segundo a Ministra da Saúde, Silvia Lutuguta, o primeiro lote de vacinação desembarcado no país desde as primeiras horas desta segunda-feira provém da China e tem a certificação da Organização Mundial da Saúde. Podemos até considerar um marco histórico para o nosso Serviço Nacional de Saúde, setor público, porque pela primeira vez o setor público vai introduzir a vacina contra o cancro do colo do útero no nosso país. Dizer aqui que a vacina é segura e que salva vidas e é muito eficaz, é toma única e que está muito bem estudada. Não tem efeitos colaterais, já temos temos uma população alvo a nível mundial que já fez esta vacina. São milhões e milhões de pessoas que já fizeram esta vacina sem efeitos colaterais. Esta vacina, o fabricante é a China, é de um laboratório chinês, certificado pela Organização Mundial de Saúde. A campanha de vacinação terá a duração de 7 dias e vai abranger mais de 1.500 escolas e, de seguida, vai também abranger crianças fora do sistema de ensino. Também é importante aqui dizer que é uma toma única. A criança é vacinada e fica prevenida para toda a vida. A partir de 2025, esta vacina vai fazer parte do calendário nacional de vacinação. O cancro do colo do útero é o segundo cancro mais letal em mulheres em Angola. Anualmente, o país registra mais de 300 casos, e muitos deles em estado já avançado. A campanha de vacinação do Ministério da Saúde conta com uma estreita colaboração do Ministério da Educação. Nós, em primeiro lugar, vamos trabalhar com as comissões de pais encarregados de educação que as escolas têm, devidamente organizados. E depois vamos fazer assembleias de turma com os próprios alunos também, mobilizar os próprios alunos, mostrando qual é a vantagem de apanhar a vacina contra o cancro do útero. O rastreio do cancro do colo do útero deve ser feito anualmente. Este é o primeiro lote de vacinas chegado a Angola e, de acordo com a ministra, o país volta a receber em breve mais um lote contendo 2,2 milhões de doses. O Ministério da Saúde emitiu hoje um comunicado onde esclarece que o país não tem até o momento nenhum caso confirmado de varíola do macaco. Na nota, o Ministério repudia as imagens postas a circular nas redes sociais que dão conta de um suposto caso da doença no Zaire. Na nota, o Ministério da Saúde diz que as imagens e a divulgação são um desrespeito à ética e deontologia profissional e violação da privacidade do paciente e que gerou algum pânico no seio da população. Segundo o MINSA, tratou-se de um paciente do sexo masculino de 46 anos de idade, nacionalidade angolana, com sintomas de lesões cutâneas e febre, que deu entrada no Hospital Municipal do Cuíba e posteriormente evacuado para o Hospital Provincial de Mbanza, Congo. Perante a isso, face às evidências que esses vídeos tenham sido vazados por pessoas em contacto com um caso suspeito, o Ministério da Saúde considera absolutamente irresponsável a disseminação fora dos canais oficialmente estabelecidos de vídeos, fotografias, áudios que violam a privacidade dos doentes e que são contra o sigilo profissional. Para o Ministério, tais atos que ferem gravemente as boas práticas e procedimentos de atendimento de utentes hospitalares merecerão doravante tolerância zero e serão passíveis dos procedimentos disciplinares e outros que se impunham caso seja aprovado que foram protagonizados por funcionários em serviço nas unidades sanitárias. No comunicado, a autoridade reforça que mantém-se em alerta e tudo está a fazer a nível individual e coletivo para proteger o país e as suas populações desta doença que afeta 15 países africanos, incluindo 2 que partilham uma extensa fronteira com Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia.
O Zimbábue anunciou o abate de 200 elefantes de uma reserva natural. O país abriga 100 mil elefantes, a segunda maior população do mundo depois do Botsuana. A Namíbia também anunciou que vai abater elefantes. Segundo o ministro do Ambiente do Zimbábue, o país tem mais elefantes do que precisa, daí a necessidade de matança seletiva. Os 200 elefantes vão ser caçados na reserva natural de Hwange, que é a maior do país. Só a reserva de Hwange tem 65 mil destes mamíferos, 4 vezes mais do que o país precisa e do que o parque pode abrigar. No fim de agosto, a Namíbia anunciou uma medida igual para sacrificar 83 elefantes. A comissária da União Africana para a Economia Azul revelou que a organização não foi ainda notificada pelo Zimbábue ou pela Namíbia. Josefa Sacco explicou que as nações são soberanas, mas lembrou que uma medida destas deve ser tomada mediante consulta à organização, por força de um documento de preservação que foi assinado em Luanda, do qual os países fazem parte. A nível da União Africana, não fizemos essa abordagem, não recebemos nenhum documento oficial da parte do governo do Zimbábue sobre esta posição. Acredito que os países são soberanos de tomarem as suas decisões, são soberanos, nós não acompanhamos, mas sabemos que é uma questão bastante preocupante. Não é só o Zimbábue que está com esse problema de excessos de elefantes no parque, mas também países da África Central, como os Camarões e o Gabão, também estão com os mesmos problemas. Submeteram esse assunto a nível do meu departamento para olharmos como é que podemos ter uma posição harmoniosa para não abatermos os animais, porque são animais que estão em fase de extinção. Então seria bom que houvesse uma decisão a nível da União Africana como fazer a gestão de excessos ou do crescimento da população dos elefantes. A comissária chamou a atenção para a questão da migração dos animais, até porque eles não ficam estacionados o tempo inteiro e não se adaptam às mudanças que o homem faz ao seu habitat. Em termos de paz e segurança, também constitui uma fonte de conflito entre o homem e o animal, que é a transumância. A transumância, estamos a tentar trabalhar com as comunidades para ver como é que podemos ultrapassar estas situações. Esse problema tem sido acontecido também no Gabão, no Gabão, Camarões, como já tinha dito, no Congo, que há o problema da transumância, que é muito grave, e o elefante, ele pode ausentar-se durante 4 anos. Quando ele regressa, ele toma o mesmo caminho, tem os seus produtos olfáticos que eles respiram, conseguem saber onde é que eles passaram e onde é que eles voltam. E quando eles voltam, normalmente se encontram as terras cultivadas, eles destroem essa terra, e o homem, por sua parte, para se defender, mata os animais. Então são abordagens bastante sensível. Vale lembrar que o governo do Zimbábue atestou que os animais serão usados para alimentar pessoas que passam fome por causa da seca e que o outro objetivo da medida era aliviar a pressão sobre os recursos hídricos. O Fundo Mundial para a Natureza, WWF, estima que restem apenas 415 mil elefantes no continente africano, contra os mais de 3 milhões no começo do século XX. Os elefantes são ameaçados de extinção no continente africano, exceto na África do Sul, no Zimbábue, na Namíbia e também no Botsuana, onde são considerados apenas vulneráveis. Cerca de 300 reclusos fugiram de uma prisão na sequência de inundações que estão a afetar o nordeste da Nigéria. Na estação de chuvas que começou há 3 meses, é um dos assuntos que domina hoje o Compacto Internacional. O Serviço Correcional da Nigéria disse num comunicado partilhado no seu perfil na rede social Facebook que 281 reclusos fugiram da prisão de Maiduguri, na capital do estado de Borno, e que 7 deles foram recapturados. O chefe das relações públicas do Serviço Correcional referiu que a inundação derrubou as paredes das instalações prisionais, incluindo o centro de detenção de segurança média, bem como os alojamentos na cidade. A ausência dos reclusos foi registrada no momento da retirada dos mesmos para uma instalação segura.
Contudo, o serviço tem a custódia dos seus dados, incluindo os biométricos, e está a trabalhar com outras agências, tendo ativado destacamentos policiais. Na mesma zona, uma barragem rebentou há alguns dias, provocando 37 mortos, 60 feridos e 441 mil pessoas afetadas. A ONU alertou também para o impacto nos hospitais, escolas e mercados, bem como nas infraestruturas críticas, incluindo pontes. Os residentes tinham alerta pelo facto de a barragem ter atingido a sua capacidade máxima devido às fortes chuvas. A recente escalada no conflito entre Israel e Gaza resultou em ataques aéreos que deixaram 14 mortos em Gaza. Entre as vítimas estão mulheres e crianças que se encontravam numa casa no centro de Gaza. Um outro ataque teve lugar numa tenda em Khan Yunis, onde estavam palestinos deslocados da guerra entre Israel e Hamas. O ataque faz parte de uma série de ações militares israelitas em resposta aos ataques de grupos militantes da região, intensificando o ciclo de violência. A situação humanitária em Gaza se agrava com hospitais subcarregados e milhares de pessoas deslocadas. A comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas, tem pedido intensamente por um cessar-fogo humanitário. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou os Estados Unidos da América de impedir as resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre um acordo de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o Hamas. Depois de falar com seu homólogo egípcio na segunda-feira, Lavrov disse que a Rússia saudou quaisquer medidas para parar o derramamento de sangue, alegando que os Estados Unidos da América não querem aprovar nenhuma decisão que leve a isso. O secretário-geral da ONU, António Guterres, enfatizou que a situação está a gerar um sofrimento humano e destacou a necessidade urgente de permitir a entrada de ajuda humanitária na região. O suspeito detido neste domingo por uma presumível tentativa de assalto ao candidato presidencial republicano Donald Trump foi hoje indicado por posse ilegal de arma e posse de arma com número de série apagado. Ryan Wesley, de 58 anos de idade, é o acusado desta prática. Cidadão americano pró-ucraniano, foi hoje indicado na sua primeira comparência perante um juiz federal na Flórida, no sudoeste dos Estados Unidos. A Polícia Federal norte-americana declarou que o ex-presidente norte-americano Donald Trump foi alvo do que parece ter sido uma tentativa de assassinato no seu clube de golfe em West Palm Beach, no estado da Flórida, no domingo, apenas 9 semanas após ter sobrevivido a outro atentado em que uma bala disparada durante um comício na Pensilvânia em julho o atingiu na orelha. Ora bem, e do desporto para outros assuntos, aumentou significativamente a produção de melancia em Luanda. Os agricultores na região do Bita, Baixa do Kwanza, município de Belas, prometem colher mais de 600 toneladas. A província de Luanda é tida como a região que tem a menor produção agrícola do país. Para se dar uma ideia, 80% dos produtos que abastecem a capital são provenientes de outras províncias. Há alguns camponeses ligados à União Nacional dos Camponeses de Angola, UNACA, tentam contrariar as estatísticas. Eles produzem anualmente mais de 600 toneladas de melancia em 80 hectares de terra na província de Luanda. Aqui a nossa previsão é de cerca de 600 toneladas de melancia que serão colhidas aqui nesta zona. Luanda produz, estamos aqui à prova para apresentar aos nossos telespectadores do quanto nós temos estado a produzir. E aqui a nossa perspectiva é de 50 toneladas por hectare. O presidente da cooperativa, José dos Santos, afirmou que os camponeses passam por várias dificuldades, com realce para a falta de insumos agrícolas. A maior dificuldade dos nossos camponeses aqui dessa zona consiste na falta de fertilizantes, sementes, para alargar as suas zonas de produção, ou seja, esses insumos estão caros nos mercados formais como informais e algumas das nossas famílias camponesas dessa zona também ainda têm alguma dificuldade para adquiri-los. Além da melancia, aqui no Bita, Baixa do Kwanza, município do Belas, produz-se de tudo, desde couve, berinjela, tomate e cebolas.
Os camponeses afirmam que o segredo da agricultura familiar é a dedicação, paciência e saber escolher os produtos certos para o cultivo. Estamos a meter cada verdura, diabo, berinjela, couve e tomate. Estamos à falta de adubo e de medicamento. Nós precisamos de apoio do Estado, que nos apoia. Aqui já há bastante tempo que nós não nos apoiamos, não nos apoiam com adubo, medicamento, porque só com adubo e medicamento, desarrascando o combustível, então a nossa produção anda normalmente. Estes produtos são escoados para os mercados do Sabadão, quilômetro 30 e do Catinton. A melancia é das frutas mais raras e até pouco tempo atrás não se produzia no país. João Batista aprendeu o ofício com o avô. Com 3 anos de profissão, ele conta o segredo para se descobrir se a fruta está ou não madura. Como eu chego no campo, bato isso, ele faz um pouco de barulho, depois se ele bate isso, faz um pouco de barulho, depois você tira, se dá conta já que aquilo está pronto, profundo assim já está aqui, está boa. Atualmente, a União Nacional dos Camponeses de Angola, da província de Luanda, UNACA, controla 85 organizações de produtores rurais, são 64 corporativas e 21 associações de camponeses. Estão lançadas as festividades alusivas aos 107 anos da província do Mochico. A jornada é marcada por várias atividades, como é o caso da Feira de Produtos Agrícolas, que juntou vários agricultores, com o milho e o tomate a dominarem a montra. Com o potencial dos produtos agrícolas, artesanato local, o milho, tomate são os produtos com maior destaque na feira que marca a celebração dos 107 anos de existência da província do Mochico. Em termos da agricultura, o Leoa produz a mandioca, produz mais a jenguba, o milho, etc., conforme ver desde a exposição. Aqui a nossa estante temos peças artesanais, temos o peixe de vários tipos, temos pesquele, temos caqueia, temos mbule, temos mussoj, temos peixe ndembe, temos caqueia mboja machinde. Além de frutas, quitutes da terra, pode apreciar-se outras potencialidades, vindo nas mãos dos agricultores de vários pontos da província, apesar de alguns constrangimentos. Temos muitos mercadorias, não tem como fazer. Como não temos transporte, se temos transporte, deveríamos trazer muitas coisas mesmo. Esses anos produzimos 15 toneladas de bombom e 10 toneladas de milho. E não tem como mel também. Esse ano temos muitos mel mesmo. Como não temos transporte, não conseguimos, só trouxemos bocados aqui. Em função daquilo que é a questão da via de comunicação, tem havido algumas dificuldades, de certa forma, sobre a questão que tem que ver com o escoamento do produto agrícola. Bem, a nossa população é maioritariamente agrícola e produz em grande escala, mas a dificuldade tem que ver com o escoamento deste produto. Mas ao nível da administração municipal estamos a criar políticas que é para então, de certa forma, possibilitar, facilitar os nossos agricultores locais, no sentido de poder então, de certa forma, tirar os produtos das suas respectivas lavras e posteriormente trazer para o mercado, sobretudo, e posteriormente então para a questão que tem que ver com o consumo. Com um processo evolutivo, a província do Mochico apresenta passos significativos na formação profissional de jovens e outros setores. O nosso contributo tem sido bom, atendendo a população do Mochico. Os formandos têm feito a formação e no final de tudo os mesmos têm beneficiado de alguns créditos, kit, entre outros. Da independência para cá, os ganhos são significativos, quer no setor social, estamos a falar concretamente da educação, da saúde, e também estamos a dar sinais fortes naquilo que ao desenvolvimento econômico tem a dizer. Mochico, unidade, progresso e desenvolvimento. Calou-se para sempre a voz do músico Augusto Chacaiá, vocalista principal da banda Jovens do Prenda. O artista perdeu a vida neste domingo aqui em Luanda, vítima de doença. Augusto Chacaiá destacou-se como referência da música nacional no período entre 1980 e 1990.
O vocalista deixa o mundo dos vivos aos 73 anos de idade. Nascido em 1951 no Bembe, província do Uís, o cantor entra no mundo da música em 1966, pisando em palcos infantis. Além de deixar 16 filhos, Chacaiá deixa uma discografia rica, como Lamento de um Filho, Papá, Isabel, Longa Marcha, Samba Samba, entre outras. Paulo Flores, por exemplo, em suas redes sociais, lamenta a grande perda. Santocas em Lágrima conta como foi o processo de Augusto Chacaiá até deixar o mundo dos vivos. Perdemos um ícone da música angolana e que nós ainda temos dificuldade de perceber a dimensão desta lenda. Morre Augusto Chacaiá, uma das vozes emblemáticas da banda Jovens do Prenda, cujo funeral em data anunciada. Obrigado. E ao reagir à morte de Augusto Chacaiá, o ministro da Cultura, Filipe Zeu, disse que Angola perdeu um grande homem da cultura. Bom, sempre que nós perdemos músicos de referência e, sobretudo, agrupamentos, músicos que são ligados a agrupamentos de referência, como é o caso dos Jovens do Prenda, é uma perda irreparável, na medida que são praticamente essas pessoas confundem-se com o próprio património cultural do nosso país. Partiu, como muitos têm partido, e esperamos agora que talvez futuramente a gente possa, com a Casa do Artista, proporcionarmos uma melhor assistência aos músicos que chegam, aos músicos séniores que chegam a uma determinada idade, e possamos dar melhor apoio. De todas as maneiras, nós sabemos que a vida é assim, todos nós nascemos, há uma pedagogia para o nascimento, há uma pedagogia para o crescimento, mas infelizmente não há uma pedagogia para a morte. A morte é sempre alguma coisa que nós não esperamos, é sempre algo triste e é sempre algo inevitável, que há de chegar sempre a todos nós, desde que nascemos, ou qualquer pessoa que nasce, vai morrer um dia. E é triste, sobretudo, quando as pessoas são referência. Fica a saudade, fica a música, fica a obra. Portanto, muito do que se dançou, muito do que se ouviu, muito entretenimento dos Jovens do Prenda fica aí. E assim terminam as notícias. Hoje no Girassol Jornal é sempre um prazer contar consigo. A seguir tem o Girassol Debate. Não perca mais um momento de reflexões. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite. Vamos lá ver. Wawe ngojondo jabulu samba samba yamba tuba mama ngolo kata jabulu nuevu tepe domine yingere na yu wawe ngojondo jabulu samba samba yamba tuba mama washono yongere na yu